Boa noite a todos. Boa Hoje, dia noite. 5 de maio, estamos iniciando mais um estudo do NEP Caminho da Luz. E é com grande alegria que a gente recebe hoje a nossa querida irmã e amiga, Dona Olegária, vinda lá do Rio para falar um pouco com a gente sobre o evangelista Mateus, sobre luz, sobre sal da terra. Então, seja muito bem-vinda, Olegária. Eu convido a Obrigada. todos para elevar nossos pensamentos, elevar as nossas vibrações, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje reunidos em mais um estudo. Pedimos as bênçãos a todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes, que eles possam receber o nosso carinho, que eles possam receber a luz desse estudo. Pedimos ainda a todos os nossos irmãos em condições de vulnerabilidade e incertezas, que estão em lutas, que estão em situações de dores, que as luzes desse estudo também possam atingi-los, possa acalmá-los e que Jesus consiga atingir o coração de cada irmão em necessidade. Pedimos a permissão para iniciar esse estudo bendito e que a Dona Olegária possa ser intuída com as melhores vibrações, com a melhor sintonia de amor e que possamos compreender ainda mais os ensinos do Mestre. Permaneça conosco durante esse estudo e por toda a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Olegária, é com você, minha querida. Muito obrigada. Boa noite a todos. Com muita alegria, mas muita alegria mesmo, que nós estamos aqui nessa oportunidade de estudo. E como vamos estudar, escolhemos como professor na noite de hoje o Emmanuel, apesar de ter apresentado o Newton como meu professor. Mas vamos explicar, né, Newton, a razão disso. Nós damos aula, curso de mediunidade no Bezerra de Menezes, do bairro do Estácio, aqui no Rio de Janeiro. Há quase 40 e tantos anos que nós damos esse curso. E num dos anos, o Newton veio para aprender conosco e me chamava de professora. Aí eu dizia, eu não sou professora, eu sou aprendiz. Professora, professora. Aí passei a chamar de professor, Silvia, né, professor? Então a gente se trata assim, professor e professora, com muito carinho. E hoje o Newton já está como ajudante. Ele é o meu companheiro fiel no curso, ele que me ajuda. E nós estamos aí seguindo, né, Newton? Com muita alegria, com muita fé e disposição nesse aprendizado. O tema de hoje é algo assim extraordinário. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar insosso, com que se salgará? Olha que pergunta, né? E no 6, 20, 22, 23, que nós vamos estudar na segunda parte. Nessa primeira parte, eu reservei para a gente repensar esse 15 e 16. Vós sois o sal da terra. Interessante que quando eu estava passando para os grupos, o grupo de mediunidade, outros grupos que eu faço parte de estudo e também trabalho aqui no Rio e fora do Rio, entrou uma entrevista de um senhor e, e a pessoa perguntando a ele, o senhor, no aeroporto, o senhor acredita em Deus? Sim, acredito, tenho 71 anos e trabalho na África e trabalho, passo
3 meses lá, 2 meses aqui, e ele vai nesse revezamento, que é engenheiro, e quero deixar uma mensagem para os jovens. Estudem, olha que interessante, estudem o Sermão do Monte. Vê que interessante, Silvia. Não foi por acaso que entrou isto, né? Eu procurando lá, passando o recado, entra no YouTube essa entrevista. Viu, Miguel? Estudem o Sermão do Monte, porque lá está todo o Evangelho, todo o ensinamento de Jesus. E vós sois o sal da terra, é bem o iniciozinho, né, desse ensinamento do Cristo para todos nós. Então, nós vamos repensar com Emmanuel numa lição magnífica em que ele nos lembra o seguinte. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês costumam, ter dúvida e perguntar durante o estudo, Silvia? Sim, Tá. quando tem alguma dúvida, geralmente a gente levanta a mão, ou quem tem dificuldade de encontrar o ícone de levanta a mão, abre o microfone e a gente já percebe que alguém quer falar, aí a gente pede um minutinho para a pessoa falar, assim. Você coordena isso. Mas se você achar melhor, dona Legária, de fazer ao final as colocações, fique à vontade. Não, E que você prefere? da maneira como eles quiserem. Se tiver Tá, dúvida, qualquer perfeito, dúvida, a Silvia vai responder vocês. Tá bom? Tá bem, Silvia? perfeito. Então, Emmanuel, estudando essa parte do sermão, eles nos falam o seguinte: atribuímos ao corpo as ideias infelizes que nos induzem à queda moral. A gente geralmente diz que o fígado não está bem, por isso que eu estou tão assim, né? Nervoso. Ou então, meu baço, ele não funciona bem, por isso eu estou energeticamente fraca. Então, nós atribuímos ao corpo essa, essas fraquezas. Aí o Emmanuel nos lembra o seguinte, que seria, esse nosso pensamento equivale ao mesmo que espancar o automóvel porque o motorista desmentado se dispusesse a utilizá-lo para o crime. Então, Emmanuel nos leva a essa reflexão. Nós é que dirigimos o nosso corpo, nós é que comandamos todo esse movimento nosso, cerebral, motor, nervoso. E ele continua. Sócrates legou-nos os ensinamentos originais, mas Sócrates conseguiria fazer isso sem o auxílio da boca? E ele relembra ainda: Michelangelo plasmou obras-primas. Mas Michelangelo conseguiria fazer aquelas obras extraordinárias sem auxílio dos braços? Colombo e os astronautas, eles conquistariam tudo, todo esse movimento de conquista físico e dos espaços novos, sem a utilização do raciocínio? Gutenberg e as rotativas de hoje conseguiriam fazer esses impressos sem auxílio das mãos? Aí Emmanuel nos lembra, depois dessa reflexão, ele primeiro nos leva a pensar da importância desse mecanismo extraordinário que é o nosso corpo, de uma engenharia assim, não dá nem para definir, né? De tão bela.
e o conjunto de harmonização de todas as células, de todos os órgãos, nada trabalha separado no nosso corpo. É um conjunto, é como se fosse uma orquestra. E nós, espírito, regendo essa orquestra. Nós é que somos o condutor dessa beleza toda, dessa magnitude, né, esplendorosa que é o nosso corpo. E Emmanuel, ele fala o seguinte: do alfinete ao transatlântico, do alfabeto à universidade, tudo é levado a efeito pelo uso do corpo. Aí nós vemos o que Jesus vem nos dizer, comprovado hoje pela ciência. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. É tão interessante isso. Há 2000 anos, Jesus, numa sociedade ainda cheia de ignorância, ele dá um conceito desse tão profundo cientificamente falando. Para 1800 anos depois, ser começar a ser comprovado que a matéria é luz, que nós somos regidos por frequência, toda a matéria. E Jesus já falou isso. É extraordinário. Concorda, Silvia? Uhum. Alguma Sem dúvida? dúvida, sem dúvida nenhuma, concordo plenamente. Alguma dúvida diante dessas colocações? Nasce em vocês alguma expressão, algum desejo de complementar essa ideia? Não, né? Então podemos seguir. Ótimo. A Emmanuel é bom por isso, porque ele desenha. Emmanuel, eu digo sempre, ele não fala e não escreve, ele desenha, ele faz aquele quadro, né? Ou então ele biografa de forma extraordinária, ou nos conta prévio uma historinha, ou nos traz junto à natureza para observação de detalhes. Depois que ele faz isso, ele nos leva a refletir. Primeiro, ele mostra o exterior, os acontecimentos, os fatos. Aí depois a gente tem a ideia. Aí depois nós vamos observar isso. Aí observamos. Aí depois ele nos convida, nessa mesma proposta, para vir para dentro de nós. Então ele sempre faz esse movimento nas mensagens que ele nos passa. Então ele diz: vós sois a luz do mundo. Agora vem a volta para nós mesmos. E sempre nos dando trabalho, né? Ele nunca nos oferece assim coisas que acontecem sem trabalho. É sempre com muita luta, com muito esforço. Ele diz assim: transforma as tuas energias em bondade, transforma as tuas energias em bondade. De compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da boa vontade. Ele tem no Pão Nosso, a lição 67. Eu vou aqui abrir o Pão Nosso, só para confirmar o número. Nós estudamos essa lição 66, aqui do Pão Nosso. Nós estudamos essa lição no nosso culto há 2 semanas atrás, da boa vontade. Então, recomendo Pão Nosso, lição 66, boa vontade. Então, ele diz: usa, gasta para isto
para a gente transformar nossas energias, o óleo da boa vontade, na renúncia, no sacrifício e a tua vida em Cristo, porque usando o óleo da boa vontade, realmente a nossa vida se transforma em Cristo, porque essa foi a primeira mensagem que nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus chega entre nós. Paz na terra, boa vontade para com os homens. É a primeira mensagem. Então, essa boa vontade, nós transformamos a nossa vida, que passará realmente a brilhar. Então, usando o óleo da boa vontade, nós vamos conquistando a luz, que tanto almejamos e que sabemos que é de um esforço muito grande para todos nós. E também temos notícias de que muitos companheiros nossos, um deles, presidente da FEB, trabalhador incansável, coração assim disposto a um atendimento social, trabalhava como orientador em reunião mediúnica, dava passe, fazia estudos, depois retorna para nos dizer que não tinha luz, não tinha luz, que é o nosso conhecido e tão querido, né? Irmão Jacó, que vem para nos alertar. O trabalho, ele é essencial, mas o que vai nos favorecer mesmo, luz, é esse óleo da boa vontade. Ter boa vontade para com tudo, para com todos, qualquer circunstância, em qualquer horário. Mas o que mais nós vivenciamos é isso. Mas vem cá, agora, fazer isso agora? Ou então, sábado, trabalhar sábado, ou então, domingo, sentar e preparar palestra, ou domingo. A gente ouve muito isso. Então, o óleo da boa vontade é que nos possibilitará, conforme Emmanuel nos lembra aqui, e essa página está no livro da Esperança, ele nos fala que brilharemos, realmente começaremos a brilhar. Então, o sal da terra, aquilo que dá gosto, aquilo que dá tempero, é de fato toda essa disposição nossa a atender os nossos irmãos da humanidade. Estejam em que condição? E estejam eles também em que condição estiverem. Mas se abrimos a nossa comporta de amor para doar a esses nossos companheiros, principalmente os mais necessitados, aqueles que nós vemos com maior necessidade de compreensão, de melhoria, de entendimento, aí sim nós faremos brilhar a nossa luz. Alguma dúvida? Não? Podemos seguir? Podemos? Por Então favor. vamos lá. Então vamos para Mateus, agora, né? 6, 22 e 23, e, obviamente, vamos recorrer a Emmanuel. E no livro Evangelho por Emmanuel, no volume 1, nós vemos no capítulo 185, aquela lição que ele intitula O Olhar de Jesus. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha que interessante.
Eu aprendi essa lição a duras penas, sofrendo. Há muitas décadas, eu era mais ou menos da idade do Bento, eu fui fazer compras não feira, né, mas num mercado de verduras, legumes. E aquela disputa de carrinho, sabe? Era um lugar muito requisitado, muito cheio, e eu sempre com correria de filhos, né? Tinha horário para tudo. Então eu me adiantei e peguei um carrinho que a outra pessoa ia pegar. Aí a pessoa veio e falou alguns impropérios para mim. Hoje, depois de estudo, compreensão maior, eu daria o carrinho para ela. Ah, me desculpa, tá aqui o carrinho. Na época, eu não falei nada, mas eu devo ter feito uma cara tão feia para ela que ela me jogou um pensamento muito negativo, muito negativo. E eu saí com o carrinho, fiz a compra, mas comecei a me sentir. Sabe quando você se sente meio enviesada? Que não está no prumo, eu comecei a me sentir meio enviesada. Aquela coisa estranha, isso era uma sexta-feira. As nossas reuniões mediúnicas, elas são sempre na segunda, em Bezerra de Menezes. Isso tem muitos anos. E aí, passei o fim de semana, assim, aquele meio barro, meio tijolo, não tinha definição, não estava bem, nada tinha luz, né? Estava tudo apagado, assim, não estava triste, mas incomodada. Aí, fui para a reunião na segunda. Quem vai à reunião comigo? Quem? O companheiro que acompanhava aquela nossa companheira, aquela nossa irmã. E que não ficou satisfeito com a minha atitude. Olha só. E veio falar: que história é essa? Que desrespeito. Então, nós aprendemos, né? No sofrimento, ali ficou a lição. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí que eu vi que a minha indisposição, aquela moleza no corpo, aquela dor no corpo, aquela insatisfação, nem doía a cabeça, não, mas era o corpo. Não vinha, não era do corpo, mas sim de vibrações. Aí nós entendemos. Se nossos olhos forem luz, tudo será, tudo, né? Encontraremos luz em tudo. Mas Emmanuel, também no livro Palavras de Vida Eterna, ele, comentando Mateus 6:22, ele escolhe para título a seguinte lição: é Palavras de Vida Eterna 71. Quem depois se interessar, vai até o livro, né? A internet pega. Tá tudo bem, ô Miguel, para você? Hein, Eu Miguel? acho que ele caiu, tia Ele caiu? Conceição. Eu acho que sim. O Tá. João entrou, mas também acho que caiu. A minha internet hoje estava assim, eu fiz um curso à tarde, 3 vezes eu me ausentei e É. voltei, né? Então, nessa lição, olhos, o Emmanuel diz assim, olhos, patrimônio de todos. E ele vai relacionar 12 olhares. Eu não sei por que que ele botou 12. Eu até fiz um link com os 12 apóstolos, porque ele vai dando assim exemplo. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia foi aquilo que eu utilizei quando, né, olhei para aquela nossa irmã daquele jeito no carrinho de compra. Olhos de malícia. Olhos de crueldade.
olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza e olhos de irritação. E, como sempre, ele retorna para nós. Primeiro, ele faz todo esse painel de espécie de olhares. Olhar de ciúme, de malícia, de crueldade, de desespero, de desconfiança, de perturbação, de viciação, de desencorajamento de obras boas, de frieza e de irritação. Agora ele volta, né? Volta a nos convidar. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama, ajuda, aprende e perdoa sempre. E guardarás contigo os olhos bons, a que se referiu Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. De novo, Emmanuel volta a nos convidar a brilhar através desse trabalho de amor, de ajuda, de aprendizado e de perdão. Nós vamos, então, impulsionar nós mesmos à glória da eterna luz. Mas ele não para aí. Nós vamos adiantando e vamos lá para o Evangelho de Emmanuel, que é a segunda lição que ele vai nos falar sobre isso. Eu gosto demais dessa lição, porque depois dessa historinha que eu contei para vocês, passaram-se quase 4 décadas até eu encontrar essa lição. Eu não conhecia, porque é um livro que não é tão assim conhecido, que é o Evangelho por Emmanuel, e ele vai comentar, então, essa recomendação de Mateus. E a lição chama-se, é a 185, tá? E a lição intitula-se O Olhar de Jesus. Então, nós vamos agora repensar o nosso olhar. Como é que nós olhamos o mundo, as circunstâncias, os acontecimentos, as nossas vivências, como nós olhamos os companheiros, amigos, os familiares, como nós olhamos tudo isso que em torno vem nos trazendo notícias, ideias, aprendizados, ou até situações de grande dificuldade e de infelicitação. Como é que nós olhamos tudo isso? Com que olhar? Primeiro apresentamos aqueles 12 olhares. Agora nós vamos ver o olhar de Jesus. Como é que Jesus olha para nós? Quer dizer, olha não, porque ele está olhando para nós há milhões de anos. Milhões de anos que ele cuida, que ele acolhe, que ele encaminha, ajuda e nos levanta. Agora é que nós despertamos para poder estar junto dele. Então, nós gostamos muito dessa expressão. Eu gosto demais de estudar o Evangelho, porque eu sinto muita saudade de Jesus. É como o Chico Xavier falava, aquelas pessoas que vinham de longe, né? Muito longe para ver o Chico.
Então, o Chico sempre ele ouvia isso. As pessoas não vêm ver o Chico, elas sentem a saudade de Jesus. Porque o Chico Xavier, realmente, ele era o exemplo maior de vivência, postura, de entendimento, de carinho, de acolhimento, de amor, de acordo com Cristo. Então, esse olhar de Jesus é o olhar que nós devemos treinar. Eu confesso a você, viu, Silvia, e a todos, que eu ainda não tenho esse olhar. Eu estou no esforço dessa conquista, no exercício. É igual ir para a academia todo dia. Levanta peso, estica, né? Eu estou nesse trabalho. Mas esta lição nos ajuda muito a poder acelerar o processo de transformarmos os nossos olhos em luz, porque aí todas as células nossas, todo o nosso corpo será luz. Emmanuel começa nos dizendo assim: recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que, por vezes, aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. E isso realmente me impressiona em Jesus. Repare, quando Humberto de Campos narra, quando ele sai lá de João Batista, do encontro com João, vai para Jerusalém, encontra o genro daquele fariseu, Anás, e ele pergunta: quem é você, Galileu, forasteiro? O que você faz aqui? E Jesus responde: eu estou aqui para trabalhar o reino divino. E ele então começa a, a debochar. Sim, está no Evangelho. Ele começa então a menosprezar, a debochar de Jesus. E no dia da crucificação, ele está lá, é um dos agressores de Jesus. Aí ele entende, ali ele é tocado. A história é linda, né, de Humberto de Campos. Então, é o que nós vemos aqui, o olhar compreensivo. Quando ele vê aquele olhar de Jesus, ali ele se rende. Olhar compreensivo, amoroso de Jesus para com todos, não só para com ele, mas para com todos. A mulher, quando vai ser apedrejada, que encontra o olhar de Jesus compassivo, amoroso, também se rende. Todas as passagens em que olha Jesus, compreende. O Emmanuel mesmo fez a resistência, viu esse olhar, conta para nós, não há 2000 anos, mas opta por orgulho a não seguir Jesus, para depois passar centenas de anos para poder encontrá-lo. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro, que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Aí Emmanuel começa a dar vários exemplos. Em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa de novo
a enriquecer a existência. Então, veja que maravilha. Então, ele retorna, né, à visão do cego de Jericó, mas não encontra, né, o homem inutilizado pelas trevas. Ele não pergunta por que ficou cego, não teve cuidado, ou então já nasceu cego, está resgatando coisas do passado. É assim mesmo, nada disso. Devolve de novo a visão e passa de novo a enriquecer a existência. E Maria de Magdala não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição eterna. Também não acusa, não faz aquele, aquele retorno, né, das atitudes dela, não pergunta por que procedeu assim, nem a condena de forma alguma, mas olha com esse olhar, conforme Emmanuel nos fala aqui, compreensivo e amoroso. E a este olhar, ela não resiste. E ela, então, vai encontrar a vida digna, enchendo de beleza espiritual toda a sua caminhada, renovada, e que mais tarde lhe transmitiria, né, a mensagem divina da ressurreição eterna. Nós ficamos, às vezes, quando lemos essas lições de Emmanuel, imaginando quem seria hoje, né? Ou quantas existências depois teve Maria de Magdala? Porque nós temos notícias de Kardec, temos notícia de Judas reencarnando, do João, mas a Maria de Magdala, quantas existências? Né? E onde ela encontrou a libertação? Porque muitas das vezes nós imaginamos a libertação por uma vivência no claustro ou uma vivência de caridade. Mas Judas fez diferente, para ver que cada um de nós tem um trabalho. Cada um de esse alinhamento com a luz, com a ressurreição nossa, tem uma personalização. Como é que Judas vai encontrar essa iluminação? Reencarnando como uma menina, como adolescente, que vai à luta para salvar uma nação. Por que ia salvar a França? Por que que não ficou lá a França dependente da Inglaterra? Ou a Inglaterra dominando, os ingleses dominando os franceses? Tudo isso é um processo político, social. E ele veio para cumprir essa missão de libertar. Porque os ingleses, eles são mais calculistas, eles utilizam mais a parte cognitiva, são mais cerebral, enquanto os franceses são mais do coração, mais sentimental. E precisava este povo receber a mensagem da terceira revelação. Se tiver sob o domínio dos ingleses, eles dominariam tudo e não teria possibilidade dessa vertente emocional se cumprir para poder depois vir o Evangelho de Jesus redivivo no Espiritismo. Então, tudo é uma razão de ser. E é através de uma guerra que Judas se ilumina na condição de Joana d'Arc.
Então, às vezes, eu me pergunto, né? O cego Bartimeu, quantas reencarnações teve depois servindo Cristo? Maria de Magdala, né? Mas isso fica para quando desencarnar. Obviamente que eu vou lá no Google espiritual, né? Para saber, por curiosidade. E a gente vai então ficar sabendo. Em Zaqueu, Jesus não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse. Olha que interessante. Jesus não vê aquele corrupto, aquele que se aproveitava dos outros, que expoliava os outros. Não, não vê isso, não. E sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse. E por essa razão, devolve-lhe o trabalho, o raciocínio, a administração sábia e justa. Então, quando ele olha para Zaqueu, ele não vê Zaqueu, ele já vê um Bezerra de Menezes. É o olhar de Jesus. Em Pedro, no dia da negação, não repara cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante a exigir-lhe compreensão e carinho. E por isso, transforma com o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Então, ele sabe que Pedro, ali na sua fraqueza, na sua fragilidade, na sua invigilância, ele, num futuro próximo, ele seria aquele operoso e fiel, até o martírio e a crucificação. Porque Humberto de Campos narra também, em várias das suas histórias, o que foi Pedro depois da crucificação de Jesus, o quanto ele padeceu na casa do caminho, o quanto também ele teve de trabalho para poder unir os pensamentos em volta do Cristo, em torno do Cristo, o quanto ele sofreu de necessidade para poder sustentar tantas almas sofredoras. Então, ele via em Pedro isso, e não aquela fraqueza da negação dele, quando ele preso. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. E, embora sabendo fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte, para doar-lhe o amor, o perdão, que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Então, ele não vê em Judas aquilo que todos nós, em humanidade, ou quase totalidade, vê, o traidor. Não vê, mas sabe sim que ele era fascinado pelas honrarias terrestres. Aí Emmanuel vai encerrar dizendo: busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências. Que maravilha, né? Nós não vamos mais criticar, desenvolvendo esse olhar de Jesus. Porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. É incrível, né? Então, se nós buscarmos esse olhar de Jesus,
todos aqueles nossos companheiros que estão em passo, né, falso ou mancos de consciência, neles nós vamos encontrar um irmão nosso necessitando do nosso entendimento, da nossa compreensão e das nossas preces também. Porque sempre que nós paramos e refletimos sobre isso, e o momento que nós vivemos agora, mundialmente falando, não é só de Minas Gerais, nem é só do Rio de Janeiro, nem é só de São Paulo, não é só do Brasil, é do planeta. O momento que nós vivemos é a oportunidade extraordinária que Jesus nos dá de colaborar com Ele. Porque foi permitido o nosso reencarne, os trabalhadores da última hora, conforme está lá no Evangelho, nós fomos convidados. Somos os trabalhadores da última hora, não é assim? Espíritas, vós sois os trabalhadores da última hora. Está lá, está no Evangelho. Então, fomos convidados por Jesus para colaborar nesse processo. A casa está desarrumada, o planeta está revirado, tem muita bagunça, tudo está fora do lugar, mas nós aceitamos o convite. Fomos convidados para o momento. Ah, mas é difícil. Sim, é muito difícil. Mas nós já temos a compreensão. E uma lição dessa, como a de Emmanuel, que nos mostra a experiência de desenvolvermos o olhar de Jesus, é um desafio, mas também é um treino. Então, nós vamos treinando a ver nesses nossos irmãos que estão aí botando tudo de cabeça para baixo, de ponta cabeça, confundindo tudo, criando ideias, criando vivências, assim, inteiramente fora do contexto da lei divina, a oportunidade de ajudá-los. E Jesus conta com cada um de nós. Ele conta com cada um de nós. Pode ajudar ou legar? Eu disse sim. Silvia, você pode ajudar? Sim. Georgina, pode ajudar? Sim. São os nomes que eu vejo aqui, tá? Por isso que eu não falo de todos, tá? Mas, Rosângela, pode ajudar? Sim, nós dissemos sim. Então, o momento agora. Jesus espera que nós estejamos prontos para o trabalho, que só assim é que nós vamos ter condição de iluminar os nossos olhos, o nosso corpo, o nosso ambiente em que nós trabalhamos, convivemos e vivemos, a nossa casa, nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso mundo. A receita está aí. E o Espiritismo, a doutrina dos espíritos, nos fornece toda a ferramenta, tudo, toda a instrumentação, todos os elementos para utilizarmos e fazermos esse trabalho. Agora, precisamos arregaçar as mangas, que também é o convite que temos lá no Evangelho. Arregaçem as mangas e vamos, pegue o arado, né? E vamos cuidar de semear. Semear pensamento, semear vibração, emanar luz, vibrar luz, principalmente para esses irmãos mais necessitados, perdidos no vício, na criminalidade, em todos os segmentos viciosos, vícios físicos, vícios morais. Então, a nós compete, Jesus espera por nós, trabalharmos nesse sentido. Trabalhar com Jesus, muitas das vezes a gente imagina ir para a casa espírita, ou fazer um trabalho conforme nós estamos fazendo aqui, de repensar
a vivência de Jesus, os seus ensinos, é também. Mas o trabalho é dentro de nós. A nossa reformulação, a nossa aceitação, a nossa compreensão. Esse é o trabalho maior e, assim, urgente. Urgente, urgentíssimo. Porque eu vou confessar para vocês, eu sempre digo isso. Eu fiquei chocada quando eu, terminando de estudar a Gênese, de ler o último capítulo, Kardec fala que não é o Espiritismo que vai mudar o mundo. Não vai. O que vai mudar o mundo somos nós, que vivendo o Espiritismo, vamos nos transformando e transformando o mundo. Eu fiquei chocada, tá? Quando eu li a primeira vez. Aí depois eu fui entendendo, realmente. A transformação do mundo acontece primeiro dentro de nós, para depois, então, acontecer no entorno. E depois se espalhando, igual onda. Você joga uma pedrinha na água, no lago, aquilo vai formando onda e se expandindo. Assim também é a nossa melhoria. Ok? Como ninguém quis falar, Silvia, Dona Olegária, essa questão dos olhos, né? Do olhar de Jesus. Os olhos, eles são os responsáveis pela percepção visual do mundo, né? E a interpretação das imagens que adentram pelos olhos é nossa, do ser encarnado, né? Então, ela é realizada pelo espírito, né? E como uma câmera fotográfica, né? Tem ângulos bons e a gente vê também por ângulos ruins. E aí você trouxe esses 12 olhares, né, de Emmanuel. E aí a gente vê bem, né, essa questão do olhar bom que nos faz otimista, o olhar ruim que nos faz ser pessimista, né? E isso atrai uma sintonia, vibração, né? Luz, atrai trevas também, né? Quando o nosso olhar não tá bom, né? Quando o nosso olhar, quando a gente compreende com esse ângulo ruim, né? E aí o nosso espírito, nossa alma, ela também se contamina com a percepção que a gente tem dos olhos, né? Então, eu acho que fica essa lição da gente sempre tentar ver o lado bom, essas oportunidades de fazer o bem, da gente realizar o amor, da gente praticar a caridade. E aí, quando a gente consegue olhar com esses ângulos bons, a gente se torna luz, né? E quem se aproxima de nós também consegue captar essa luz. Então, que a gente possa ter sempre esse olhar, olho bom, né? Principalmente tentar olhar como Jesus olharia. Pode continuar, minha querida. Tá lindo de ouvir. é, essa é a nossa tarefa, nosso esforço, nosso empenho. E perseverar nesse trabalho, incansavelmente. Dá trabalho? Dá. Precisa muita vigilância? Sim. Não é sem motivo que Jesus lembrou. Vigiai, para depois orar. Porque quando a gente tem olho bom, a gente vigia, a prece sai, que é uma beleza, sobe, sobe, sobe. Mas quando nós não vigiamos, o nosso olhar não é tão bom, aí a prece nem sai às vezes, né? E quando sai, sai rasteira. Por isso é que o Cristo lembra. É um hashtag, né? Eu sempre falo para os jovens. Todo mundo acha que foi o Peter Smith que fez o hashtag. Não foi, foi Jesus, né? Ora e vigia. E tem outros também que ele tem. Então é isso, Silvia. Estamos aí na luta, no trabalho, né? E seguir com muita fé, muita disposição, alegria e sempre
perseverando. Alguém tem alguma pergunta? É, dona Legária, dona Legária, Sim, eu achei muito interessante também, claro, o que a Silvia até já confirmou aí sobre a questão dos olhos, né? Mas essa parte também da boa vontade ao fazer as coisas, achei assim, acho que isso é muito importante na nossa vida, né? muito. E principalmente assim, o aprender isso, né? Em certas épocas da minha vida, às vezes eu fazia as coisas assim, meio no nariz torcido, sabe? E depois eu fui aprendendo que não, que quando eu fazia de boa vontade, quando eu fazia com amor, mesmo que eu não gostasse muito, mas eu fazia com o melhor que eu podia, eu comecei a me sentir muito melhor, sabe? E aí eu comecei a valorizar isso. Então, hoje, quando você falou isso, assim, nossa, me trouxe, assim, lembranças muito boas, sabe? E claro, né, a vida é um eterno aprendizado, é um eterno exercício, né? É. Mas a sua forma de colocar o estudo muito boa, assim, comparando com o cotidiano, assim, nossa, achei muito, muito interessante. E o Emmanuel chama óleo da boa vontade. Eu não me Óleo da lembrava boa vontade. exatamente do. Uhum. Muito bom. E a lição boa vontade do pão nosso é extraordinária. Aí depois ele vai fazer uma antítese, ele vai botar a má vontade. Ele tem a boa vontade e em seguida é a má vontade. Duas lições Tá, que vale a pena serem lidas, estudadas. tá certo. Muito obrigada, viu? De nada, eu que agradeço. Mais alguém? Então é isso, gente. Vamos aí, né? Refletir e procurar com muita disposição viver tudo isso, que a doutrina de fato é extraordinariamente iluminativa. Então a gente precisa aproveitar disso. Muito obrigada, Silvia. Nós é que agradecemos por essa oportunidade bendita da gente ter podido refletir sobre tantos ensinamentos. Gratidão, Olegária. Eu O que Mike estava aqui, ele agradeceu, ele falou que ele precisa ir com urgência. Gratidão pelo estudo maravilhoso. Beijos, tia Olegária e tio Welles. Então, o tio também está aqui. Então, ele ainda está aqui. Se quiser deixar um beijo para ele, ele ainda está aqui, o Bento. Ô Bento, muito obrigada, viu? Bento, Nath, olha, olha, eu que muito agradeço. obrigada. E Maravilhoso. aquilo que sempre, né, eu lembro ao Bento. É uma bênção poder da sua idade já estar refletindo todas essas luzes, todas essas maravilhas do Evangelho. Ajoelhe e agradeça, viu? De joelho, viu, Miguel? Com certeza. É uma É isso benção aí, mesmo. é A uma vida da bênção. gente leve. É, é isso aí. E vamos caminhando, né? Com Eu, muita alegria e disposição. ele saiu agora. Para a gente encerrar, eu vou ler uma mensagem espiritual que fala sobre dessa passagem de onde tiveres o teu tesouro, né? Que fala sobre o olhar. E aí a gente encerra com uma prece em seguida.
Gratidão mais uma vez, Dona Olegária, pelo brilhante estudo, pela brilhante condução. Gratidão por estar aqui com a gente. Que a paz do Mestre é do livro A Ética de Jesus, de um grupo de estudos de ética aí de Minas, do povo de Minas. Então, ele tem o estudo e sempre encerra com uma mensagem espiritual. Então, tem uma mensagem espiritual sobre essa passagem que eu vou ler. Que a paz do Mestre Senhor, orientador das almas do mundo, possa ser a luz que esclarece, que ilumina para melhor vermos as nossas próprias necessidades e as inumeráveis carências do mundo. Então, que a gente sempre possa olhar para as carências do mundo e principalmente olhar para as nossas necessidades. Que quando a gente consegue enxergar as nossas necessidades, a gente consegue enxergar a necessidade dos nossos irmãos, né? E continua. São relevantes todos os comentários realizados na noite de hoje, mas gostaríamos de apresentar nossa mínima opinião. Os olhos bons que Jesus se referia era a acuidade visual do espírito imortal, que é capaz de ver além do presente, que é capaz de ver além dos corpos físicos. Aqueles que têm bons olhos não veem os fatos como os homens do mundo os veem, mas veem com os olhos da sabedoria espiritual. Sabem que tudo aquilo que acontece no mundo tem uma explicação profunda do porquê aconteceu. Vem além daquele corpo transitório material, a essência espiritual por trás dele. Vem que aquele fato que presenciam pelos órgãos da visão tem profundas relações com as vidas pregressas do espírito. Então, o bom olho é aquele que vê além das aparências humanas, que vê com mais profundidade, que sabe medir de forma correta os fatos e acontecimentos, seja no tempo ou no espaço. Pode então auxiliar, tomar as próprias decisões para ajudar e aprimorar-se, caminhando então em direção à sabedoria, à compreensão do sentido da vida. Que a paz do Mestre nos acompanhe a todos, do mínimo serviçal de sempre, espírito amigo. Então, que a gente possa encerrar esse bendito estudo com o coração transbordando de gratidão, de alegria por receber pessoas tão queridas, principalmente da família do João Marcos, né, que é um querido nosso. Então, a nossa gratidão, Olegária, mais uma vez por você estar aqui. Então, agradecer aos nossos mentores, agradecer aos espíritos que nos acompanham, aos mentores desse grupo, por essa oportunidade bendita, e que a luz que se fez aqui presente possa alcançar o coração de todos os nossos irmãos que ainda não conseguem enxergar com os olhos do Cristo e que a gente também possa, dia a dia, cada vez mais, compreender através do olhar de Jesus, compreender não somente as nossas falhas, as nossas dificuldades, mas também as dificuldades dos nossos irmãos. E para que a gente possa, todos, dar-nos as mãos e nos auxiliar. Permaneça conosco, que tenhamos muita boa disposição, que tenhamos óleo de disposição para nos encontrar na próxima semana em saúde, em alegria e muita paz. Gratidão por esse estudo e pedimos a permissão para encerrá-lo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.